Bom, vamos falar de equilíbrio dos fluidos, ok? Então, eu desenhei aqui uma xícara, um requeijão. Eu gosto desse requeijão líquido. Xícara. E coloquei um jornal de física, ok? Brincando de física. Isso é uma revistinha, um jornal. Vamos lá. O que seria, né, o equilíbrio dos fluidos? Vamos lá. A pressão atmosférica equivale ao peso de um corpo de 1 quilo em 1 centímetro quadrado. Vocês imaginam o que é a pressão atmosférica? Equivale ao peso de um corpo de 1 quilo em cada centímetro quadrado. 1 quilo não vale o quê? Quanto será que vale quilo? Eu tenho quilo, hectoquilo, decaquilo, depois eu tenho quilo, não é isso? Então eu tenho quilo, né? Desse quilo, centiquilo, aí você vai saber quanto que é 1 quilo em cada centímetro quadrado. Por isso, a força aplicada pelo ar na tampa de um copo de requeijão é muito grande. A força aplicada no ar nessa tampa desse copo de requeijão aqui é muito grande. Para facilitar a retirada da tampa, é um orifício central aqui. Toda tampinha que a gente tem, não tem uma coisinha, um orifício central aqui para você tirar, vai ficar fácil para você destampar essa tampa, esse lacre da tampa, que vem lacrado na fábrica. Retirando o lacre, entra ar no copo, retirando o lacre, entra o ar no copo e a pressão atmosférica passa o quê? A agir também por dentro. A pressão que eu tenho aqui dentro, ela passa a agir também junto com a pressão atmosférica e fica fácil para você tirar a tampa do copo. Pronto, está aí. Ok? Agora vamos aqui. Nós vamos denominar o que é fluido. Desculpa. Perdão, meninos. Caiu a porcaria. Porcaria, não gosto de falar. Caiu aqui, tá bom? Vocês ouviram o barulho, né? Mas tá tudo bem. Ok? Vamos lá. Denominamos fluidos aos corpos que não têm forma própria. Então, aqueles corpos que não têm forma própria, aqueles corpos que não têm forma própria, a gente diminui de fluidos. Denominamos fluidos corpos que não têm forma própria. Quando inserados no recipiente, os fluidos adquirem a forma do recipiente. Isso quer dizer o seguinte: onde você colocar o fluido, ele adquire. Por exemplo, isso aqui é um fluido. Virou um fluido, o que era uma vela e virou um fluido. Então, ele adquiriu o quê? A forma do recipiente. Vocês estão vendo que aqui dentro está adquirindo a forma do recipiente? Isso é fluido, eles não têm forma própria. Eles precisam estar no recipiente para adquirir essa forma. Sejam eles líquidos ou gases. Prontinho. Os líquidos e os gases são considerados fluidos. Eu acabei de explicar. Os líquidos e os gases são considerados fluidos. Vamos falar agora de densidade. Ok? Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui mais para vocês dos líquidos. Os líquidos têm volume praticamente variável. Nós vimos. Aonde estiver, ele ocupa aquele volume do espaço, do recipiente. Os líquidos têm volumes praticamente variáveis. Quando se transfere a água de um recipiente para outro, seu volume permanece o mesmo. Permanece o mesmo. Digamos que eu tenho isso aqui. Eu mesmo. Se eu transferir o volume que está aqui para aqui, o volume vai permanecer o mesmo. Vocês estão vendo o líquido? O volume vai permanecer o mesmo. Prontinho. Sem problema nenhum.
Os gases têm volume variável. Então, os líquidos têm volume praticamente invariável. Os gases têm volume variável, ocupando totalmente o recipiente que os contém. Então, se eu colocar um gás aqui, coloquei um gás, ele vai o quê? Ocupar totalmente o volume do recipiente se aqui tiver com gás. Professor, eu tenho um gás aqui, tem o ar, né? O gás. Então, está ocupado no ar, ele ocupou todo o volume, está ocupado pelo ar. Então, o gás tem volume variável, porque ele ocupa totalmente o recipiente que os contém. Ok? Eu vou considerar, todos os físicos vão considerar, nós vamos considerar o seguinte, para nós, para os nossos estudos, para nós, os líquidos são o quê? Incompressíveis, isto é, tem volumes invariáveis e a temperatura constante. Nós vamos considerar que os líquidos são incompressíveis. Não podem ser comprimidos. Isto é, tem forma variável e temperatura constante. Vamos passar aqui. Vamos ver aqui. Vou conversar com você sobre densidade. Densidade tem essa letrinha D de densidade. Mas para nós, a grande maioria, essa densidade tem o símbolo ρ. É esse símbolo aqui, ok? Densidade de um corpo é a relação entre sua massa e seu volume. Então, densidade é a relação da massa molecular daquele corpo pelo volume que aquele corpo ocupa. No Sistema Internacional de Medidas é quilograma por metro cúbico, ok? É só olhar a tabela. Massa por quilo. Volume, metro cúbico. Esse 3 aqui equivale a volume. Tem 3 dimensões. Prontinho. Então, vamos lá. Para os corpos, ok? Vamos falar agora o seguinte, dos corpos formados de material homogêneo. Todo aquele corpo homogêneo. A gente sabe que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas simples, ok? Substâncias simples, aprendemos tudo isso em química, não tem problema. E aprendemos em física também. Essa aula já é do segundo ano. Então, nós temos aqui, ó, para corpos formados de material homogêneo. E ela é para lá. Nós já devíamos estar nessa aula quando a gente estivesse aqui, finalzinho de junho, chegando em julho. Mas lembra que nós estamos numa pandemia. Estamos aqui. Então, o que é? Uma densidade para qual formar esse material homogêneo. Densidade, ou massa específica de um material homogêneo, é a densidade de uma porção qualquer do material. Qualquer porção do material eu posso olhar a densidade. Então, eu fiz uma tabelinha aqui para gente, ó. A densidade do ar a 20 graus e uma atmosfera é 1,6. É 1,2. O álcool etílico, qual a densidade do álcool etílico? É 0,79 vezes 10 a 3. Relacionado a volume, né? Gelo, 0,92 vezes 10 a 3. A água, 1 vezes 10 cubo. Vou falar 10 ao cubo para ficar mais fácil. Caiu o fone de ouvido. Vamos aqui. O vidro, 2,6 vezes 10 ao cubo. O alumínio, 2,7 vezes 10 ao cubo. O ferro é 7,6 vezes 10 ao cubo. O mercúrio é 13,6 vezes 10 ao cubo. O ouro é 19,3 vezes 10 ao cubo. E eu tenho aqui a platina, que é 21,4 vezes 10 ao cubo. Vou falar um pouquinho de pressão também. O que é pressão? Eu falei aonde o que é fluido, que o líquido é incompressível, os gases ocupam, têm volume variável. Agora eu falei para vocês a densidade, que é a massa sobre volume, e nós vamos falar de pressão. O que é pressão?
Pressão é uma força, F, pressão. Uma força agindo perpendicularmente sobre uma superfície de área A. Produz uma pressão dada pelo quociente entre o módulo da força e a área, é claro, né? A área que está aplicada essa força. Então, a pressão é o quê? É a força aplicada sobre esta área. Ok? Deixa eu ver o que mais que eu fiz para vocês aqui. Agora, nós vamos falar também da pressão atmosférica. Vamos falar da pressão atmosférica. O que é uma pressão atmosférica? A pressão atmosférica é como se fosse uma esfera de gás. Como se a gente estivesse assim, ó, numa esfera totalmente de gás. Isso é a pressão atmosférica. Então, vamos lá. Nosso planeta está envolto em uma camada de fluido gasoso. Nosso planeta está envolto em uma camada de fluido gasoso, o ar, chamado atmosfera, do grego, esfera, esfera de gás. Como ocorre em todos os corpos próximos à Terra, o ar também é atraído devido à gravidade. E claro que tudo que está, próximo à Terra, está na órbita da Terra, é atraído pela força da gravidade, é atraído pela gravidade. Isto é, o ar tem peso. Na verdade, é o mais pesado material molecular que envolve a Terra é o ar. Ele é o mais pesado material molecular que envolve a Terra. Por isso que a pressão é tão grande, ok? Então tá. Por esse motivo, o exército de superfície da Terra e de todos os corpos aí existente uma pressão denominada pressão atmosférica. Por esse motivo, exerce sobre a superfície da Terra e de todos os corpos aí existentes uma pressão denominada pressão atmosférica. O que é pressão? É uma força que se exerce sobre uma área. Bom, se o ar é o mais pesado material molecular que envolve a Terra, então exerce uma pressão, porque peso é força. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a 5 PA. Tá ok? Isso vem de Pascal. Este valor chamado pressão atmosférica normal define a unidade atmosférica. Uma atmosférica. O que é uma atmosférica? Um ATM. É 1 vezes 10 a 5 PA. Tá aqui, ó. Pressão atmosférica normal é 1 vezes 10 a 5 PA em uma atmosfera. O exercício que está aqui, eu vou deixar para outra aula. Apesar que esse exercício aqui é tão pequeno, vou fazer esse exercício aqui e depois na outra aula eu faço o exercício quando a gente... desculpa. A gente faz o exercício quando a gente bate no prego. Massa o prego, tá bom? Determine a densidade de um corpo de massa M igual a 20 quilos, que ocupa um volume 0,1 metro cúbico. Então, vamos lá. O que eu tenho? A densidade do corpo é a relação entre sua massa e o volume que ele ocupa. Então, eu tenho que a densidade do corpo é a relação da sua massa pelo volume que ele ocupa. Tudo bem. Aqui eu tenho a massa é igual aqui a 20 quilos. E eu tenho que o volume é igual o quê? A 0,01 metro cúbico. Daqui eu tiro que a densidade, Rho, o símbolo da densidade, é bom a gente aprender, porque vocês vão ver várias vezes. Rho é o quê? É massa sobre o volume. Então, Rho vai ser igual aqui a 20 quilogramas dividido por 0,01 metro cúbico. Bom, o que eu já falei para vocês? Aqui é dividido por isso aqui, 0,01 metro cúbico. Então, isso aqui vai ser o quê? Essa densidade vai ser igual a 2 vezes 10 a 3
quilograma metro cúbico. Ah, professora, como que a senhora achou esse 2,10 a 3? Vamos lá, que eu vou explicar bem de novo para vocês. 20. Eu não tenho 10 aqui, então é 2 vezes 10. Aqui nenhum. Vezes 10 a menos 2. O que eu ensinei para vocês? Na divisão de potência de 10. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos com menos, mais. 2. 1 mais 2, 3. Quilograma metro cúbico. Está aí a nossa resposta. A resposta é 2 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. Pontinho. Na outra aula, nós vamos falar sobre qual a pressão que este martelo vai exercer na cabeça do prego. Beijos.